por tudo que Ele tem nos feito. O Senhor é digno de toda honra e toda glória. Vamos orar para meditarmos sobre a palavra de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Incline não somente sua cabeça, mas humilhe seu coração para aprender algo que é imprescindível para esse tempo, para nossas vidas. Estamos aqui, Senhor Deus, porque necessitamos urgentemente de uma ação do Senhor em nossas vidas. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que o Senhor molde nossas vidas. Precisamos que o Senhor haja, Senhor Deus, em nosso caráter, na nossa casa, na nossa família, nesta igreja. Nós somos o teu povo. Queremos aprender da tua palavra, Senhor Deus, e obedecer os teus preceitos. Que em nome de Jesus, o Senhor Deus venha agradar-se de nós. Nós não queremos chegar ao Senhor Deus de forma religiosa, mas da forma como o Senhor merece que nos cheguemos, em adoração, em reverência, em obediência à tua palavra. Por isso nós estamos aqui essa noite, Senhor Deus, para obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, qual é a diferença entre uma pessoa que não está na igreja, que escuta a palavra de Deus e não obedece, e uma pessoa que está na igreja, escuta a palavra de Deus e não obedece? Sim, e não obedece, e a que está dentro e não obedece. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? A diferença é só geográfica. As duas são a mesma coisa. Concorda comigo? Então, eu estar na igreja e não obedecer sua palavra é a mesma coisa que eu estar lá fora e também não obedecer. Bote isso na sua cabeça. Então, o que você ouviu hoje, eu quero que você analise. Será que seria melhor estar aqui ou lá fora? Ou lá fora? Porque estar aqui e não fazer é a mesma coisa que estar lá fora também. Porque o que vamos falar aqui é coisa para gente nascida de novo. O que não é nascido de novo não vai sentir nenhum cheiro do que significa esta mensagem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. É o último capítulo do Evangelho de Marcos. Eu não sei se você sabe, o Evangelho de Marcos, apesar dele não ter sido um discípulo de Jesus que andou com Jesus entre os 12, ele foi um dos primeiros a ser escritos. Quem lembra quem era o Marcos? O Marcos era sobrinho do Barnabé, da época do apóstolo Paulo. Aquele que deu uma confusão entre Paulo e Barnabé por causa dele era João Marcos, né? É esse mesmo rapaz aqui, tá certo? Ele acabou virando o evangelista Marcos por causa do evangelho, mas ele teve muitas coisas
que aprender no caminho e com Paulo e com o próprio Barnabé. Barnabé era um grande mestre da palavra de Deus e das histórias de Jesus. E eu quero ler com você apenas do verso 15 em diante. Acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante. Vamos ler juntos? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém. Algum de vocês aprendeu que esses sinais não acontecem hoje? Hein? Sim ou não? Sim. Algum de vocês aprenderam isso? Esses sinais aqui que estão aqui, escritos aqui. Algum de vocês aprenderam isso? Sim ou não, gente? Sim? Algum de vocês aprenderam? Ok. Só para me saber aí como é que vocês estão aí. Bom? Olha só o que está escrito aqui. Vamos ler de onde nós começamos. Jesus está aqui se despedindo dos discípulos, certo? Já vai, como diz assim, a turbina para subir já está ligada. E ele tem que dar um último recado para os discípulos. E não pode ser aquele negócio assim, olha, tipo, não esquece de tirar o feijão do fogo, né? Nóbrega, canta sempre aquele hino no Natal. Não são esses tipos de avisos. É o aviso mais importante para a igreja de Jesus, para os discípulos. O mais importante, Jesus deixou para o final, antes de sua subida. E deixou especificamente na hora de sua subida, para mostrar que ele é Deus e que vai cumprir o que estava falando. Então, ele diz assim, no versículo 15, vão por todo mundo e façam o quê? Preguem o evangelho. Preguem o evangelho. Para quem? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Preguem para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. A maior injustiça que a igreja, estou falando instituição, igreja, faz, é não falar de Jesus às pessoas. A maior desonestidade de um crente é passar semana sem falar de Jesus para outra pessoa. É pior do que ladrão. Isso é uma desonestidade.
é preciso ele abrir a boca e falar de Jesus às pessoas. Por quê? Porque isso aqui foi uma ordem de Jesus. E se eu não cumpro essa ordem, qual é a minha diferença daquela pessoa que ouviu lá fora e não cumpre também? Nenhuma. Você que não cumpre esta ordem é a mesma coisa de um descrente. E talvez você não cumpra porque você é um descrente. Você está entendendo? Porque o descrente nunca vai conseguir cumprir essa ordem. Ele vai no embalo. Vamos fazer um evangelismo. Vamos, eu estou junto. Para distribuir folheto, Jesus te ama? Te ama. É o máximo, vira um panfleteiro. Mas é descrente. Não é nascido de novo. Quando ele diz preguem o evangelho, você precisa anunciar aquilo que você vive, aquilo que salvou você. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Anunciar aquilo que você crê. Preguem o evangelho. O Paulo dizia: não posso me envergonhar do evangelho. Pesa sobre mim esta tarefa, esta obrigação, esse chamado. E aí ele fala no 15 que eu tenho que falar isso para todas as pessoas. Vocês vão ver, quando virar o ano, um cenário terrível em todo o mundo. Vai haver mais pessoas nas ruas, famílias destroçadas, pessoas sem atendimento médico, pessoas sem dinheiro, mais pessoas desempregadas, mais pessoas brigando por poder. E aí vai estar um ambiente de total desolação na sociedade. Essa expectativa que você vai criar de final de ano, que o ano que vem seja melhor, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Por favor, não vamos tampar o sol com a peneira. A coisa vai degringolar agora, nesse ano que vem. E se você não for uma pessoa de Deus, você também vai degringolar. Porque quando você falar às pessoas, no estado que as pessoas vão estar, aqueles que são dele vão crer. Como ouvirão se não há quem pregue? Vai faltar igreja na face da terra. Eu não estou falando de instituição, eu não estou falando de igreja A, de igreja B, de igreja C, estou falando da igreja de Jesus. Não vai dar conta do tanto de gente que vai precisar ouvir a palavra. A igreja que está nessa terra não vai dar conta da missão. Aí ele entra no versículo 16 dizendo assim, quem crer, for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. A pessoa vai ser condenada por quê? Porque não creu ou porque não foi batizado? A pessoa vai ser condenada por quê? Porque não crê ou porque não foi batizado? Somente porque não crê. O batismo faz o que na salvação? Sim. Mas ele confirmou? Ele não confirmou, irmão. Confirma para quem? Confirma para quem?
Não, irmão, faça isso não. Para as pessoas. O batismo é um testemunho público para as pessoas, entendeu? O batismo é uma evangelização às pessoas, mostrando que você crê às pessoas. Está entendendo? A instituição igreja transformou isso em que você precisa ser batizado, você precisa, como a própria palavra de Deus diz. O que eu estou dizendo aqui, vou ser sincero com você, discipulado com o pastor Toniel, viu? Meu pastorzão do coração, que eu amo muito, né? Essa mesma coisa que ele falou, eu falei também a ele. Ele disse: não, a questão aqui é crer, né? Vai ter pessoas que não vão ser batizadas, e Deus vai deixar de usá-las? Jamais, jamais. Na época da cortina de ferro, não tinham pastores para batizar. As pessoas fugiam dos campos de concentração. Sabe o que elas faziam? Corriam para os lagos gelados. Lago na Sibéria, irmão, imagina. Hein? Na Alemanha, no norte da Itália, imagina. Eles corriam para os lagos, botavam a mão na cabeça, cheia d'água, e faziam assim, ó: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora me diga, era aceito ou não era? Claro! Porque o que confirma é se você crê. O Evangelho não é para que você seja batizado, é para que você creia. E acontece que a igreja instituição transformou isso num módulo para que você se torne membro. Aí me diga, onde é que está na Bíblia isso? Irmão, todo aquele que crê é membro do mesmo corpo. Ou você não entende a Bíblia dessa forma? Na hora que a pessoa chegar aqui e crer, ela vai ser tratada como um membro da minha igreja, como meu irmão em Cristo ou não? Vai. Ele não vai deixar de ser membro porque ele não se batizou. Ele vai ter, é membro, é filho novo, recém-nascido. É chamado de recém-nascido na Bíblia é chamado de recém-nascido, então é membro da família. Ou recém-nascido na sua casa não é membro da família? Responde essa para mim, por favor. Entendeu? Agora, a instituição fez essa separação que Jesus não fez, que os apóstolos e a igreja primitiva também não fizeram. Ele diz: quem não crê será condenado. E olha só, quem não crê no quê? No evangelho que foi pregado. A questão é crer neste evangelho, que nós vamos falar dele nesta semana. Diga comigo, essa semana eu vou falar do evangelho. Diga. Não, agora eu não estou sentindo firmeza nenhuma, estou sentindo medo, estou morrendo de medo dessa pregação de vocês aí. Diga com fé, com convicção: esta semana eu vou falar do evangelho. Amém? É desse jeito, irmão. Essa semana eu vou falar do evangelho. Não importa, é tempo e fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade, a pessoa querendo ou não querendo, eu vou falar. Amém? Vou ficar esperando oportunidade. Sabe quando é que a oportunidade vai passar, vai aparecer? Nunca. A pessoa vai para o inferno e você esperou a oportunidade que o Satanás ia te dar, porque Deus não te der, Deus já te deu a oportunidade de você falar. A oportunidade maior é essa. Ok? Tinha uma senhora que ela sofreu um acidente de carro e ficou paraplégica na cadeira de rodas. E pessoas deficientes geralmente têm um sério problema. As pessoas têm dificuldade de atendê-las,
como igreja. Aí 15, 20, 30 dias e aparecia um irmão da igreja para visitar essa senhora, para saber como é que ela estava. Ela morava no 6º andar. 6º andar. E era muito complicado porque era escada, não tinha elevador. Entendeu? Não dava pra, ela parou de ir à igreja. Aí vinha um irmão lá, quando um pastor, o presbítero lembrava de levar a ceia para ela, estou falando porque eu lembrei aqui, né? Levar a ceia para ela, e o irmão ia lá orar com ela, 20 dias, 30 dias, e esses outros dias? E ela era muito ativa na igreja, e ficou doente, ficou enferma. Sabe o que ela fez, irmão? Lá do 6º andar, ela começou a pegar aqueles bloquinhos de papel, escrever versículos e no final botar o telefone dela e Jesus te ama embaixo. Versículos, Jesus te ama e o telefone. Começou a jogar pela janela. Passava muita gente embaixo na calçada. Ela lá de cima, ela via que de vez em quando alguém pegava, olhava. Eu sei que a igreja esqueceu dela durante 2 meses. 2 meses, ninguém foi lá. Quando um casal da igreja foi lá levar, saber como é que a irmã estava, nesses 2 meses que eles haviam esquecido dela, quando chegaram lá num sábado à noite, tinha um grupo pequeno, só de pessoas que pegaram um papel. Agora fala para mim, se uma mulher na cadeira de roda, que não pode sair de casa, consegue montar um grupo pequeno na casa dela e falar do evangelho, jogando papel pela janela, você é o que da Xuxa, para não falar a palavra de Deus? Se você não fala, talvez você não seja nascido de novo. Pense nisso, por favor, com todo carinho, todo amor que estou falando. Oswald Smith dizia isso. Se eu não estou envolvido com a pregação do evangelho, evangelismo de pessoas, e o cuidado com as pessoas, eu tenho toda a possibilidade de não ter nascido de novo. Aí, ele entra no versículo 17 dizendo assim, ó, que essas pessoas que pregam o evangelho vão ter sinais que vão acompanhá-las. Está escrito assim? Nem sei se eu vou conseguir terminar esses versículos hoje. Vou tentar, tá? Mas se não der, a gente termina no domingo que vem. Sinais acompanharão essas pessoas. Acompanharão quem? Só os discípulos? Ele está dizendo assim, ó, pregue a palavra e aquele que crê será salvo. E esses que creem, que foram alvos da pregação da palavra, vão pregar também, que eles vão crer no mesmo evangelho, e aí vão ter sinais que vão acompanhá-los. Gente, que bomba que Jesus soltou na última hora para os discípulos. Dinamite isso aqui, é explosivo. E disse, vão ter sinais que vão acompanhar você, os que creem. Preste atenção, é como se fosse um combo. Tu tem isso, mas tu vai ter isso aqui também junto, ó, um combo. Tu vai pregar o evangelho e vai ter um combo de sinais que vai te acompanhar. Esses sinais vão acontecer na vida das pessoas de forma muito variada. Às vezes as pessoas vão pregar o evangelho, vai acontecer só um dos sinais. Às vezes 2. Mas quando esses sinais aparecem, preste atenção que eu vou lhe dizer, é sinal de que você está no caminho certo na pregação do evangelho. O Paulo dizia assim, se alguém vier, até mesmo um anjo, anunciar um outro evangelho, diferente desse que eu estou ensinando, que seja maldito, anátema.
Então você precisa ser específico na questão do evangelho que você está pregando. Eu vou ser sincero com você. O que você aprendeu de evangelho ligado a qualquer instituição pode estar contaminado com religiosidade. O que você aprendeu e que imita Jesus está indo no caminho certo. Vamos ver? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome. Olha só, Jesus está dizendo o seguinte, olha, tu vai expulsar demônios, tu vai vencer as trevas. João disse isso lá na sua carta. Eu vos escrevi porque venceram o maligno. Então, é uma ordenança de Jesus que eu e você que cremos, vençamos as hostes do mal. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra poderes espirituais da maldade. Esses poderes estão aí, a gente só falta palpar, pegar assim nesses poderes da maldade de hoje. E ele está dizendo, você vai expulsar isso, você vai ganhar deles. Eles estão aí para serem alvos do seu ataque, não o contrário. Aí ele diz, mas tem uma arma. Ele está dizendo a arma aí, ó. É em meu nome. Você não vai na sua capacidade. Você não vai no seu nome. Você vai na autoridade do nome de Jesus. Você entende isso? Eu acho que tem gente que não entende isso. O que é na autoridade do nome de Jesus? Tu acha que quer dizer em nome de Jesus sai? É isso? O que você acha que é na autoridade do nome de Jesus? Hein? Fala para mim, por favor, estou doido para ouvir essa agora. O que é para você pregar o evangelho de Jesus na autoridade do nome de Jesus? Alguém mais tem outra resposta? O que para você é pregar o evangelho de Jesus na autoridade do nome de Jesus? Alguém tem outra ideia? Pode falar. Eu estou doido para descobrir o que está passando na cabeça de vocês. Certo. Para falar o nome de Jesus. É isso? Entendi. Alguém tem outra ideia? Pode falar, gente. Bora, gente. Bora, Arnaldinho. Bota a tua cabeça para pensar, pelo amor de Deus, Arnaldinho. Só pensa em jogo, Arnaldinho. Bora. Bora, Lincoln. O que é isso, hein? Fala na autoridade do nome de Jesus. Vou lhe dar a ilustração bem bonitinha dessa aqui. Minha mãe, quando a gente era mais novo, minha mãe mandava eu na bodega. A gente comprava manteiga em grama. Quem lembra dessa? Naquele papel de pão, né? Papel de pão. Aí o cara vinha com aquela colherzona assim, lembra? Comprava meio pão. Quem lembra de comprar meio pão? Meio pão, né? Foi o avanço mais tecnológico que teve na humanidade foi quando apareceu o pão sovado. Foi? Nossa, ninguém vai querer comer aquele pão, né? Sovado, era mais caro, né? E aí minha mãe pegava e dizia assim, meu filho, vá lá no botequim e diga assim, sou filho da dona Francisca, vim pegar meio pão e
100 gramas de manteiga. Ele olhava assim, realmente a filha da dona Francisca. Tinha dinheiro nenhum, irmão. Aí o homem pegava uma caderneta lá, que tinha o nome da minha mãe, escrevia, tá falhando aqui, eu estou desligando, ó. Escrevia o nome dela e a dívida que aumentando. Sem nem um tostão no bolso, irmão. Mas o que aquilo significava? Eu era a minha mãe? Eu representava a minha mãe. Quando Jesus diz isso, você vai pregar em meu nome, você vai estar representando Ele. Você está entendendo? Não é brincadeira isso que eu estou dizendo. Não é historinha da carochinha ou uma pegadinha que Jesus fez com a gente. O negócio é sério. Lembra dos demônios assim? O Paulo eu conheço, né? Jesus também, mas vocês eu não sei quem é. Por que o demônio falou isso para as pessoas? Eles não estavam, representando Jesus. Talvez estivesse representando suas próprias vidas. Entendeu? E uma coisa que o demônio reconhece no mundo espiritual é a hierarquia. Se você realmente representa o teu Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, se em meu nome você vai expulsar demônios, está dizendo, você vai me representar quando expulsar os demônios. Se vocês não assistiram a série The Chosen, assistam. Tem algumas coisas que não tem nos evangelhos, porque é uma criação tem que criar um cenário para que os fatos bíblicos, mas tem umas coisas bem específicas que nos ajudam a compreender os evangelhos também. Uma delas é disso que eu estou falando. Quando os discípulos saem para pregar, Jesus diz para eles: vão, curem os enfermos e expulsem os demônios. E aí eles vão. Mas a questão da confiança neles é zero. Inclusive, essa falta de confiança pessoal, no filme fala disso, dá uma polêmica entre eles. Eu não estou me sentindo com autoridade. Eu não sou ele. Aí o outro diz assim, mas ele mandou. E quando ele manda, a coisa acontece. Quando ele fala, é uma ordem. Ele falou e o morto levantou. Ele falou, o mar se acalmou. Então, é só usar, não precisa nem ser muito espiritual, é só usar a lógica. Então, quando você não usa, você que é crente, nascido de novo, não usa de autoridade para falar de Jesus, você nem teu cérebro carnal não está usando. Imagina o Espírito de Deus. Nem o teu cérebro carnal não está usando. Que era para ser, pelo menos funcionar direito. Você precisa usar, porque esses sinais vão acompanhar os que creem e vão expulsar demônios. E aí os discípulos saem e expulsam demônios. E ele sabe que não é no nome dele. Meu nome, no Pedro, não vai sair. Meu nome, no João, não vai sair. Eles sabem que eles vão ter que cumprir a ordenança de Jesus. Vão expulsem no meu nome. Está entendendo essa questão da representação do nome de Jesus? Cara, eu não sou nada nesse negócio, mas eu estou cumprindo a ordem dele. Você já se sentiu assim? Eu me sinto assim todo dia. Eu me sinto assim todo dia e quero dar glória a Deus por isso. Eu digo para o Senhor, não sou nada, acho que foi o Gideão, eu sou o último, né? Da família, né? Sou o último da linda. Mas
Eu estou cumprindo as ordens dele. Queridos, é assim, está certo, e o Senhor quer usar mesmo essas pessoas que pensam dessa forma. Não sou ninguém, mas eu estou cumprindo a ordem dele. E vou vencer essas artimanhas do inimigo, vou expulsar o mal. Ele diz, falarão novas línguas. Eita, essa aqui os pentecostais adoram. E está aqui na Bíblia. Não dá para tirar. Eu sei que todo tradicional gostaria de arrancar isso aí da Bíblia. Né? Mas está aí. Você vai falar novas línguas. Quando a Bíblia fala de novas línguas, no Coríntios, em Coríntios aparece as duas. Não sei se você já ensinei isso para vocês. Aparece tanto as línguas estranhas, lembra? Como as línguas de outras nações, como de Atos, capítulo 2, quando eles falaram. Não aparece só uma, aparecem as duas. Certo? Ele está falando para me pregar para onde? Para quem? Aqui. A ordem para quê? Pregar para um. Bora? É só lembrar do que eu disse. É para pregar para quem? Todas as pessoas, por todo mundo. Que vai interessar eu estar falando uma língua estranha nesse aspecto aqui. Hã? Hein? O que vai estar falando? Uma língua estranha? Uma bala boa, bala macia, que nem o pessoal enrola a língua aí e fala. Hein? Vai interessar? Nesse texto? Nenhum. São novas línguas mesmo. De outras nações. Porque eu vou ter que sair de onde eu estou. Vou ter que sair de onde eu estou. Aí você acha que o Espírito de Deus não age assim, não? Hã? Acho legal essa interrogação na cabeça de vocês. Deixa eu contar duas situações. Eu cheguei na África, e quando eu cheguei lá com a cara e a coragem, sem dinheiro no bolso, tive que contratar um amigo. Eu ia pagar ele com aula de música, para me dar aula de crioulo. O pessoal diz assim, muito fácil. Não, não é. Nenhuma língua é fácil de aprender. Não existe língua fácil de aprender. Quando você sai de sua cultura, entra na outra, você precisa aprender. Passei 2 meses mudo, sem falar nada. E no final dos 2 meses, eu achava que eu não ia falar nada ainda. Já conseguia entender, mas eu não conseguia falar. E estudando, todo dia, com o professor. Nada. Eu já estava ficando enfesado e achando que não ia dar conta em 2 meses, como é que eu ia pregar? Na primeira semana que eu cheguei, um missionário antigo chegou para mim e disse assim, você já fala crioulo? Aí eu disse, não falo não, cheguei agora. Então você não serve. Ele disse desse jeito para mim. Então você não serve. Como você vai pregar se você não fala? Precisa falar a língua. Aí eu aloprei para estudar, tentando falar, ouvindo as pessoas. Aí, onde eu fui pregar o evangelho, mesmo sem falar a língua. Eu ia com o meu professor. Levei e contratei ele como meu tradutor, e aí, onde eu ia pregar, ele me traduzia. Mas não deixei de pregar. Só que eu não queria pregar todo tempo com o tradutor. Eu pregava muito. E ele não podia ficar comigo todo o tempo. Mas nas campanhas evangelísticas, ele foi comigo. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa campanha evangelística, e aí, eu morrendo de preocupado, porque eu ia contar muitas histórias da Bíblia,
e ilustrações, e eu fazendo uma retrospectiva lá dentro da igreja, assim, a campanha evangelística lá fora, na rua. As caixas são viradas para a rua e aquele lotado de gente para ouvir a mensagem. E eu aqui orando, me concentrando, me lembrando. Eu disse, meu Deus, eu queria eu mesmo falar. Mas eu tenho que calcular o tempo, porque quando você prega com tradutor, você tem que pregar pensando assim, ó, eu vou falar e o cara vai repetir o que eu vou falar. Então, se eu ia falar meia hora, eu vou ter que falar só 15 minutos. Tenho que pensar em falar uma coisa em 15 minutos, porque metade do tempo o tradutor vai ter que falar. É ou não é? Está entendendo? Metade do tempo eu vou falar 15 minutos e o tradutor também vai comer 15 minutos, porque ele vai repetir tudo que eu vou dizer. Então eu tinha que reduzir tudo que eu ia dizer, eu tinha muita coisa para dizer. E eu lembro que o rapaz, quando chamou meu nome lá fora, ele disse, vamos chamar o missionário Ronaldo. Eu saí, e aí sabe quando você dá a doida na cabeça? Eu falei assim, meu irmão, toca de novo essa música aí. Eles estavam tocando um louvor, que o rapaz lá de casa tinha composto. Toca de novo essa música do Enoque, que eu vou cantar essa música. Aí todo mundo olhou assim, ele está ficando doido, ele vai cantar em português? Aí o Beto olhou para mim, que era o tradutor, e disse, você tem certeza disso? Eu tenho. Aí começou a tocar. Meu irmão, quando eu comecei a cantar, porque eu trabalhei, eu estava na casa, quando ele compôs a música, eu sabia como é que era mais ou menos a música. Quando eu comecei a cantar, nem eu percebi que eu comecei a cantar com sotaque de africano, de guineense. O povo olhou assim e parecia que eu estava no show do Biquíni Cavadão. Eles começaram a tirar a camisa e rodar no ar assim, ó, de alegria. Eles nunca tinham visto isso, um branco cantar tão original. Mas só que eu não sabia que eu estava daquele jeito. Eu não sabia, eu estava cantando, achando que eu estava fazendo errado, com um pouco de conhecimento que eu tinha, e com minha insegurança também. E aí o Beto se empolgou e cantando junto comigo, e foi uma alegria, foi uma festa, a poeira subiu assim, um negócio assim. E aí quando eu parei, ele me abraçou, todo mundo me disse, parabéns, você canta crioulo melhor que muita gente, tudo. Veio todo mundo me elogiar. E aí eu fiquei assim, fui para casa pensando, eu estou entendendo o que diz Marcos. Ele capacita você a falar uma nova língua, é ele. Você está entendendo? Eu lembro a primeira vez que eu fui tocar teclado, Benjamin, numa igreja. Eu só tocava violão. Aí eu cheguei numa igreja, em Quixadá. Eu ia trabalhar numa igreja em Quixadá durante 20 dias. Aí a líder da minha equipe disse assim, Ronaldo, temos um problema e uma solução para você, na questão do louvor, porque eu era o responsável pelo louvor na equipe. Aí eu disse, qual é o problema? Ela disse assim, o problema é que não tem nem guitarra, nem violão na igreja. Aí eu disse, e aí, não vai ter louvor? Vamos cantar a capela. Não, tem um teclado. Aí eu disse, mas eu não toco teclado. Mas aí é que está a solução. Eu não disse que tinha um problema, a solução? Você tem uma semana, não, isso era uma terça-feira, você tem até domingo para aprender a tocar um louvor para o culto. 3 louvores, pelo menos. Eu, como é que é, meu irmão? Eu tinha que aprender teclado. E para tocar no domingo. E detalhe, eu ia ter que tocar e cantar. E eu já tinha mexido no teclado, eu sabia que tinha um negócio de acompanhamento, né? Você fica aqui e tal, faz acompanhamento. Quando aprendi o ré, o dó e o sol, eu disse, vou ter que levar aí um popurrí com esses 3 acordes e fazer. E fui. Eu lembro que eu comecei a tocar, mas eu me tremia toda, a igreja lotada, a igreja batista, a igreja principal do centro da cidade lá, e eu tocando. E eu lembro que quando eu tocava, tinha uma moça da igreja que estava noiva de um rapaz da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus.
E ele olhava para mim e ele começava a falar em espanhol. Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Deus. Ele é ángel. E louvando a Deus, ele é ángel de Deus. Ele gritava bem alto. Aí eu, meu Deus, e ele olhava para mim com os olhos grelados assim, e eu tocando, eu sentia que o negócio estava fluindo, meus dedos com aqueles 3 acordes estavam fluindo, e foi um quebrantamento, foi um mover, fazia anos que não tinha uma pessoa tocando instrumento naquela igreja, e lá vai eu tocando, para eles foi quase, parecia uma orquestra tocando para eles lá, e eu terminei altamente, ainda me sentindo altamente incapaz com aqueles 3 acordes, porque eu sabia que eu tinha feito, na minha cabeça eu tinha feito uma gambiarra, só que aquela gambiarra, chegou uma hora no louvor, que o negócio fluiu assim de um jeito, que eu não sabia o que tinha acontecido, e eu cheguei para o rapaz, para conversar com ele, ô meu irmão, feliz de você estar aqui e tal, eu sei que você não é dessa igreja, namora com a menina da igreja aí, tu, né? Eu não sabia que você falava espanhol. Aí ele disse, e eu não falo. Eu disse, mas meu irmão, você estava orando em espanhol, eu ouvi bem direitinho. Ele disse, não, eu não estava orando em espanhol. Irmão, chamei outra pessoa, você estava orando em espanhol. Louvando a Deus em espanhol, engrandecendo o Senhor em espanhol. Ele disse, não irmão, eu não sei uma palavra em espanhol. Não tinha. Não tinha. Vai, explica essa para mim. E ele tinha razão, ele era aqueles cabas do mato, assim, ogrozão, sabe? Meio peãozão. Eu dizia, meu Deus do céu, essa é boa. Quem capacita? Deus. Entendeu? Ele capacita. Sabe o que isso me dá? Me dá a certeza que eu não posso ter nem medo de pegar para outras pessoas de outras línguas. Eu tenho que meter as caras e ir. Entendeu? Já viu que a gente, quando vai pregar o evangelho, pensa logo nas dificuldades? Jesus está mostrando assim, ó, até a língua não vai ser dificuldade para você. Eu vou capacitar você. Como estão entendendo? Tá um monte de gente trabalhando ainda para traduzir a Bíblia. Já tá tudo certo já. Com a inteligência artificial, em 11 anos, apenas 11 anos, não vai precisar mais disso aqui, ó. Em 11 anos. Em 11 anos, todas as pessoas no mundo vão estar digitalizadas. E eles vão ter a Bíblia aqui em qualquer língua, qualquer idioma, em qualquer dialeto. A inteligência artificial vai fazer isso. Eu sei que tem gente do mal projetando um bocado de coisa do mal com a inteligência artificial, mas não saca que ele está trabalhando para o avanço do evangelho. Quem está no controle de tudo isso? Deus. Você está entendendo? O mal que as pessoas estão projetando, vai virar um bocado de... A China já tem um bocado de robô, Android, funcionando com inteligência artificial. Mas para nós, como igreja, isso vai ser um avanço da pregação do evangelho. Não vai ter, eu não vou precisar ficar estudando 5 anos lá em Brasília para virar um tradutor da Bíblia. Um aplicativo vai poder me ajudar na tradução. Já tem isso hoje nas línguas das nações. Eu chego na nação, a Antônia fala alemão, eu falo aqui em português, aí o aplicativo fala no celular dela em alemão. E ela me entende tudo que eu estou dizendo. Hoje já assistimos coisas no YouTube com um bicho traduzindo simultaneamente. Para que isso? É Deus dizendo assim, ó, não vai ter mais desculpa da língua. A barreira da língua ela vai ser quebrada. Porque eu estou no controle de tudo. Deus está mostrando isso.
Amém? Aí diz assim, olha, vamos expulsar demônios, vai falar novas línguas, e olha lá, vai, ó, aí entra aqui no versículo 18, que é uma coisa só isso aqui, ó. Vai pegar em serpentes, coisa bonita, ó, pegar em serpente, Benjamim, beber veneno mortal, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Ele está dizendo o quê? O que isso quer dizer? Você vai se expor a perigos. Está na cara que vai se expor a perigos. Vai pregar o evangelho, vai se expor a situações perigosas. Vai entrar em presídio, favela, pregar para traficantes, pessoas de rua, homossexuais dentro de um local muitas vezes difícil de achar. E há lugares que o evangelho ainda não foi pregado, dentro do mato. Claro que vai ter perigo. Claro que vai ter perigo. Eu lembro uma vez que eu estava com uma amiga minha, fomos na casa de uma pessoa, a pessoa da igreja, a pessoa da igreja, eu tenho um negócio que eu fico assim, a pessoa da igreja, era uma irmã da igreja, estava interessada em mim, eu não sabia. E quando eu levei essa minha amiga missionária para a casa dela, ela achou que essa amiga era o quê? Minha namorada. Adivinha o que essa doida fez na hora de botar água para a gente beber? Tacou coisa, não sei até hoje o que é que ela botou. Eu sei que quando eu saí lá da casa, eu via tudo de trocado assim, ó. Eu via as pessoas de 3. Aí a minha amiga do lado disse assim, acho que tu foi envenenado. Aí eu disse assim, eu não acho não. Eu tenho a certeza. E ela botou a mão na minha cabeça, fomos para a parada do ônibus, a gente chorando, orando, quando entrou no ônibus foi que eu comecei a melhorar. Já viu isso, velho? Crente envenenando o outro, irmão. Entendeu? Ele está dizendo isso aqui, você vai correr situações de perigo, vai passar por situações perigosas. Aí diz aqui, ó, e aí você vai colocar as mãos sobre os enfermos, os doentes, e eles ficarão curados. É um sinal. Tem sinais. Ah, irmão, você não se expõe a perigo. Ah, irmão, você não está orando pelos enfermos. Ah, irmão, você não está buscando ensinar a palavra de Deus para novas pessoas de outras formas. Ah, meu irmão, o diabo não está nem preocupado com você. Tem toda a probabilidade de você não estar na lista dos que não creem em Jesus. Porque todos os que creem em Jesus, esses sinais acompanham os que creem. Quantos estão entendendo? Isso aqui é sério. E ele diz, você vai impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Ele mostra bem específico, você vai colocar a mão neles, impor a mão sobre eles, e eles vão ficar curados. Eu lembro uma vez que a enfermeira da base da Jocum me levou para evangelizar e tratar algumas pessoas doentes dentro do Aquiraz. E eu não sei se você sabe, ali quando você passa do Eusébio, tem umas ruas assim, fora da avenida, né? E os nomes das ruas, dos bairros, são tudo nomes de demônios. Tapuio. No Aquiraz. Tudo nomes de demônios, de entidades da macumba. E é muita feitiçaria, tem bruxos ali. E a senhora, que era enfermeira, me disse assim, nós vamos evangelizar, nós vamos tratar as feridas de uma senhora que está com câncer. Só que você não pode ter medo. Eu ter medo? Eu me dando de machão, ó. Eu ter medo? Medo não existe no meu dicionário. Quando eu fui entrando no meio do mato, aí eu fui começar a cortar prego. Entendeu? Quando eu vi o filho da mulher assim na porta, assim, morto de bêbado, meu Deus. A casa era de
taipa, e tinha que se abaixar assim, ó, para entrar. Quando eu entrei, a mulher estava numa cama feita de ripa de casa, ripa de telha de casa, e um colchão inflável azul, aqueles azuis. E ela era a bruxa mó do bairro todo lá, a bruxa mãe, e toda cheia de tumores, e era mistura naquela cama inflada de pus com fezes. Eu entrei, só dei 2 passos, e na velocidade que eu entrei foi a velocidade que eu saí, de nojo. Eu comecei a querer vomitar, deu um negócio assim, eu entrei e dei aquela respirada lá dentro. Aquela fedentina de fezes com pus e carne podre. E aí eu saí. Quando eu saí, a enfermeira veio atrás de mim e disse assim, ó, botou a mão no meu ombro e disse assim: o ser humano é o único animal que tem nojo do ser da sua própria espécie. Ô, meu irmão, se ela me desse um tiro na perna, tinha doído menos. Aí eu disse: meu Deus, eu tenho nojo do ser humano, não pode ser. Eu fui para o canto, chorei, orei, travei meu nariz. Aí sabe quando a gente trava o nariz aqui para não sentir? Travei meu nariz aqui, entrei e ajudei a dar banho naquela senhora, ajudei a limpar todas as feridas, os puzão grandão assim, os buracão, limpar todas as feridas e tratá-la como gente de forma digna. Agora fala para mim, você sentado na sua casa, na sua igreja, você vai saber que experiência é essa? Nunca. Precisa ir lá, botar a mão no espaladrapo, entendeu? No sabonete para dar banho na mulher, precisa colocar a mão nos enfermos. Sabe o que está faltando para que as pessoas sejam ajudadas por você? Você tocar nessas pessoas doentes, chegar perto delas. Jesus era muito específico. Jesus pegava, tocava nos enfermos, lembra? Jesus pegou, tocava nos leprosos, né, irmão? Jesus pegou, chegou na casa da filha de Jairo, podia ir lá de baixo, assim. Não se preocupa não, ela está viva, vamos orar daqui mesmo, vamos fazer uma campanha de oração aqui embaixo, aí ela vai levantar. Ele podia fazer isso, não podia? Podia, mas não, ele foi lá e tocou na menina. O que eu estou te ensinando aqui é só você imitar Jesus, sem religiosidade. Toque nos enfermos. Quantos estão entendendo? Amém? Aí olha o que diz o versículo 19. Já que eu vou terminar isso aqui, gente, só esses versículos. Ainda tem aqui 3 páginas para me falar, não falei nem metade de uma página aqui. Depois de ter falado, Jesus foi o quê? Elevado às alturas e se assentou à direita de Deus. Eles viram Jesus subindo na frente deles. Depois disso, né? Eles viram subindo. Aí versículo 20, para a gente concluir. Os discípulos saíram dali, foram comer uma pizza. Foi? Os discípulos saíram dali e foram para o Beach Park. Voltaram a pescar como antes. Foi? Não. O que diz aí? Por que eles fizeram isso? Porque eles eram discípulos e eles eram daqueles que creem. Quando eles foram pregar em toda parte, diz o versículo 20, o Senhor, lê aí, por favor.
o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com o quê? Os sinais é o quê, irmão? Os sinais é o quê? Os sinais é uma confirmação de que você está pregando o evangelho. Quando foi a última vez que você viu uma pessoa curada numa igreja presbiteriana, uma igreja batista? Quando foi? E por que não foi? Porque senão creem mais. Entendeu? Você sabe qual é o maior sonho dessas igrejas que têm catedrais? É virarem católicos. É o maior sonho. Tanto que bota o nome de catedrais. Querem se tornar uma instituição que nem a igreja católica. Vocês estão entendendo? Mas não desandou. Irmão, eu já dei aula de história da igreja aqui. Em 170 depois de Cristo, desandou. Perdeu, como diz assim, perdeu que se apartou um pedaço do meio. Só tem uma coisa que fez você crer em Jesus. É algo que não estava preso à instituição. O que é? O Espírito Santo. As pessoas só se convertem hoje em Jesus por causa do Espírito Santo que está acima disso, que está fora disso. Entendeu? Nós não temos o formato de Constantino nem de Constantinopla. Eu estava vendo essa semana os meus alunos todos fazendo a primeira comunhão, aí recebe aquele livretozinho com PX, lembra do PXzinho vermelho? Né? Aí o PX significa Jesus. Não, aquele PX ali era o símbolo do Constantino. Os soldados de Constantino tinham aquele símbolo no escudo. Era o símbolo do Constantino. Então, muitas igrejas estão fazendo de tudo para imitar esse formato romano. Quando, na verdade, a igreja, ela é muito isso aqui, ó. Isso aqui, do Evangelho de Marcos. Saíram e pregaram. E o que é que aconteceu? O Senhor cooperou com eles, confirmando a palavra. Então por que fulano prega, tem igrejas que prega e não acontece nada? A pergunta é, estão cooperando na obra do Senhor. Sim, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, e o Senhor está cooperando com eles nisso? Entendeu? É que nem o lance no dia da prestação de conta. Não é se você conhece Jesus, é se ele te conhece. Lembra? A questão não é, eu cooperei com o Senhor. Não é questão não é se você cooperou com o Senhor, é se ele está cooperando contigo. Porque se ele estiver cooperando contigo nos sinais, é a confirmação de que você está pregando o Evangelho de Jesus. Os sinais apontam para o Evangelho, irmão. Diga comigo, os sinais apontam para o Evangelho. O Evangelho verdadeiro, viu? Então, por favor, faça o filtro. Se não tem sinais na minha vida, talvez eu esteja abandonando o Evangelho. Se não tem sinais na minha igreja, talvez minha igreja está desviada do Evangelho. Porque quando eu prego o Evangelho de Jesus, esses sinais vão acompanhar. As pessoas vão crer, vou colocar a mão sobre elas, em nome de Jesus, tudo é em nome de Jesus. O mal vai sair de suas vidas, os sinais vão acontecer, vai acontecer até investida de mal contra mim, e é um sinal também, viu? É por isso que eu lembro quando me disseram, chegaram uma vez no culto aqui, Ronaldo, né? A vizinha que tinha aqui, né? Tinha uma mulher que faz macumba aí, um homem que faz macumba aí.
E eu, yes! É isso aí! É isso aí! Entendeu? É isso aí. Se pegar macumba em você, é porque você não é crente. É isso aí. Esse negócio, as trevas estão te irritando, tá te perseguindo. É você está pregando, é sinal, irmão. É sinal. Vai correr risco, perigo, sim. Deixa eu terminar com João, capítulo 4, versículo 48. João 4, 48. Vai ser só a introdução para o domingo que vem. João 4, 48. Acharam? Quem achou? O que diz aí? Mas a fé não vem, o crer não vem, não é no Evangelho? Não é pelo Evangelho? Você aprendeu assim, não foi? E esses sinais aí é para quê? Para confirmar o quê? Que você está no Evangelho. Jesus estava pregando o Evangelho do reino. Alguém tem dúvida disso? E para que serviam os sinais? Para que as pessoas crescem nos sinais, no Evangelho. Vocês estão entendendo? Os sinais são para que as pessoas sejam atraídas a crer. Os sinais que garante que quem for curado vai crer? Não. Sinais são para que as pessoas sejam atraídas a crer. Conheço gente que foi curada por Jesus e não crê em Jesus hoje. Entendeu? Tem outros que foram curados por Jesus e se converteram a uma religião. Virou um pagador de promessas. Não, estou aqui porque Jesus me curou. Eu prometi que eu vou ficar nessa igreja até Jesus voltar. É um pagador de promessas. Mas nunca aconteceu o nascer de novo. O quebrantamento, o dia em que ele nasceu de novo. Está que nem o Nicodemos, conhecendo tanto das escrituras, está tudo certinho na vida religiosa, aí Jesus chega para ele e diz assim, ó, rapaz não, né, que era um velhinho, né, velhinho, vai ter que nascer de novo, velhinho, tudo que você fez até agora, tudo que tu fez até agora, velhinho, se viu de nada, tem que nascer de novo. E aí Jesus está dizendo aqui, ó, vocês não viram sinais, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então, peraí, gente. Se não tem sinais nas nossas vidas, está faltando o quê? Crer. Fé. Amém? Semana que vem, vou falar para você sobre os sinais dos que creem e sinais para os que não creem. Aí vai ficar uma pulga atrás da orelha. Sinais para quem crê e sinais para quem não crê. Espero que você não falte. E eu quero pedir para você faça um grande favor para a gente, semana que vem. Venha à igreja, mesmo doente. Só não se tiver dificuldade de locomoção. E se tiver pessoas enfermas na sua casa, traga essas pessoas.
Vamos estar orando e jejuando essa semana, para que esses sinais, esse evangelho, não tem nada a ver com nenhuma instituição religiosa dessa terra, tem a ver somente com Jesus. Eu sei que estou pregando só Jesus hoje, cantamos só sobre Jesus, estamos falando só sobre Jesus, estamos anunciando só Jesus, e é no nome dele que nós vamos orar pelos enfermos no domingo que vem, e eles serão curados, amém? Por quê? Porque eu creio no poder do nome de Jesus, não no meu. Eu creio no que ele faz, eu creio que estou anunciando esse evangelho. Esse mesmo evangelho. Uma coisa que eu faço questão de fazer em obediência é não mudar nada. Não mudar nada do que está aqui. Porque se eu mudar, talvez os sinais não me acompanhem. Eu preciso pregar o mesmo evangelho. Entendeu? Eu fico nos domingos de manhã ouvindo mensagens de outras igrejas, tal, tudo, é tanta mensagem fora do evangelho, em igrejas sérias, fora do evangelho. Prega, aí no meio, puf, mas aqui nós queremos assim, assado. Aí coloca o homem no meio. A doutrina de homem. Não quero que você corra esse risco aqui, nem quero que você use sua mente para isso. Leia o evangelho e viva o evangelho, anuncie o evangelho. Lembra que você se propôs a pregar o evangelho às pessoas essa semana? Anuncie esse evangelho. Se desafie a pregar o evangelho, e aí você olha para trás assim, ó. O pastor disse que vem um combo atrás de mim, de sinais me acompanhando. Sim. Sim, ela não é ritualística. Ela não pode se tornar ritualística, que nem as pessoas, vem aqui, vamos ungir com óleo, é o óleo de Israel, tem nada a ver, né? Entendeu? Ela não pode ser ritualística. Entendeu? Sim, está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso de uma forma muito específica, de como é que deve ser usado, tá bom? Quantos entenderam até aqui, gente? Eu não cheguei, agora que eu acabei a introdução, agora, esse versículo de João aqui ia ser o primeiro ponto, vai deixar para a semana que vem, tá bom? Beleza? Olha, tanta coisa, Jesus amado, que bênção, né? Que a gente pode se saturar da palavra de Deus, comer, né? Né? Senão, eu consigo pregar a noite todinha, mas eu sei que você tem que ir para casa e eu também. Amanhã tem trabalho. Vamos. Deixa depois da ceia aqui, tá bom? Tá bom?